Nós devemos sempre ser gratos ao Senhor por cada oportunidade que Ele nos dá de ouvirmos a sua voz por intermédio da leitura da Bíblia. Esse momento que o Senhor Deus nos proporciona é um momento de poder, e se nós nos dispusermos a dar ouvidos ao que Ele tem a nos dizer, a nossa mente será aberta, o nosso entendimento será renovado e o nosso espírito será fortalecido com a fé que é capaz de transformar tudo em nossa vida. Por esse motivo eu convido você que está me ouvindo, que está me assistindo, a preparar o seu coração para receber a revelação que o Senhor Deus nos dará. Revelação essa que traz em si o poder do Altíssimo para nos perdoar, nos curar, nos libertar de qualquer mal, e esse poder que o Senhor coloca à nossa disposição, ele é liberado através da nossa fé quando nós oramos. Romanos capítulo 13, versículo 12, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. A noite é passada. O tempo de Satanás oprimir a humanidade já passou. O Filho de Deus veio ao mundo, se entregou para morrer no nosso lugar, morrer numa cruz, pagando com o próprio sangue a dívida que a humanidade tinha com Deus, por causa do pecado de Adão. E Jesus então veio em favor da nossa causa, ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, e ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque toda a humanidade havia se tornado maldita quando Deus amaldiçoou Adão e Eva. Toda a terra se tornou maldita. Deus amaldiçoou Adão e Eva por terem desobedecido a sua palavra. Isso está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 13 ao 19. Toda a terra fora amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E a humanidade ficou sujeita à escravidão, porque o homem rejeitou obedecer a Deus. Mas esse tempo é passado, a noite é passada. Jesus veio, tomou sobre si toda a maldição, todo o pecado da humanidade, nas feridas que foram causadas nele pelas chicotadas que ele levou, ele carregou as nossas enfermidades, todas elas, levou sobre si naquela cruz, morreu a nossa morte, desceu ao inferno para levar o evangelho às almas que estavam lá aprisionadas. Ele pregou o evangelho para aquelas almas que estavam em prisão, a fim de que elas também pudessem ser libertas. Lutou com o diabo e o derrotou, conforme diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ele removeu do meio de nós essa dívida, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente no mundo espiritual e triunfou deles na mesma cruz. Acabou. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: a noite é passada e o dia é chegado. O tempo de Satanás oprimir a humanidade já passou. Mas ainda tem muita gente que está vivendo debaixo da opressão. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas ainda confunde fé com crença religiosa. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com religião. O evangelho é a boa notícia de Deus para nós, que nos diz que o diabo não tem mais nenhum direito legal de nos oprimir. Porque a luz já raiou, o dia é chegado. O apóstolo João escreveu dizendo: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz, a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, falando de Jesus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Jesus é a nossa luz. E essa luz já raiou. O dia da nossa bênção é chegado. A nossa dívida foi paga por Ele. Nós fomos comprados com o seu sangue para Deus. Fomos aceitos na família divina. E não temos mais que nos sujeitarmos aos demônios. O apóstolo Paulo disse: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nós estamos fazendo um estudo sobre oração. E esse versículo, ele é muito importante porque ele nos mostra que nós temos que rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Porque a noite passou, o tempo que Satanás tinha para oprimir a humanidade acabou, não pode mais, não tem nenhum direito legal de nos oprimir. O dia é chegado, ou seja, o dia da nossa bênção é agora, nós podemos reivindicar o nosso direito e Deus vai nos conceder. Então, está dizendo aqui que nós temos que rejeitar tudo o que é trevas. Tudo que não é bom, tudo que nos causa dor, mágoa, tristeza, sofrimento, nós temos que rejeitar. Não é só você dizer: Deus me livra disso, eu não quero, me cura. Não, você tem que rejeitar. Veio a tentação para cometer algum pecado? Rejeita, manda embora. Veio uma dor, surgiu uma doença? Rejeita, não aceite. Repreende em nome de Jesus e mande embora. Porque se Jesus já levou as minhas enfermidades, eu não tenho mais que sofrê-las. Você tem que ser firme nesse sentido. Não pode ceder, senão o diabo vai te oprimir com as maldades dele. Então, seja qual for o problema, é trevas, é coisa ruim, não aceite. Use a sua autoridade na oração. Porque se você é uma pessoa que crê de verdade, você tem autoridade para, no nome de Jesus Cristo, repreender, amarrar, proibir que toque em você ou naquilo que te pertence. Então, use essa autoridade e expulse o mal. As pessoas estão vivendo oprimidas porque elas confundem tudo. Elas ficam seguindo religião, seguindo o santinho, aquele negócio de ter que rezar terço, fazer promessa, acender vela. Nada disso funciona. Deus te deu autoridade, Jesus veio e te deu a autoridade para você expulsar o mal, porque o mal já foi derrotado. Eles já foram despojados da capacidade que eles tinham de oprimir a você. Então você tem que assumir o seu lugar em Cristo como filho de Deus, porque todo aquele que nele creu deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se você crê, você tem esse direito de ser um filho de Deus, uma filha de Deus, e tem autoridade para expulsar o mal. Diz aqui: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Nós temos que rejeitar, temos que conhecer a nossa autoridade, o nosso direito, e não aceitar de modo algum a opressão do maligno. Rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quais são as armas da luz? É todo o entendimento, é toda a palavra que Deus nos revela pela leitura da Bíblia ou quando nós ouvimos a pregação. Tudo aquilo que nós aprendemos de Deus são armas espirituais poderosíssimas que nós podemos e devemos usar para derrotar qualquer mal que se levantar contra nós. Aquilo que você aprende quando você está lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, aquele entendimento que Deus te dá, são armas que você recebe para combater contra o mal. E pode ter certeza que quando você agir de acordo com a fé e fizer uso da palavra do Senhor, não vai ter doença que permaneça, não vai ter amarração na sua vida e nem demônio algum que pare diante de você. Por pior que seja a situação, por mais duro que seja a barreira que está impedindo o seu sucesso, a sua libertação, não vai permanecer. Por mais que o diabo tente prender você com cadeias de ferro, ele não vai conseguir. Deus disse ao profeta Jeremias: não é a minha palavra como fogo?
A palavra de Deus é um fogo devorador. É o próprio Deus. E ele é um fogo consumidor. Então, diz o Senhor, não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a pedra? Meu querido, minha querida, procure conhecer cada vez mais a palavra do nosso Deus. O seu sucesso na oração depende da sua comunhão com Deus. Não tem reza milagrosa, não tem oração que rompe tudo se você não tiver na palavra. A palavra de Deus é o que te dá a vitória. A oração é para colocar em prática aquilo que você aprendeu, para determinar conforme a palavra que o Senhor falou com você. Então, se esforce por entender a palavra. Peça a Deus sabedoria e quando Deus te der uma palavra, segure, porque aquela palavra, toda palavra que Deus puser na sua boca, é o poder dele para derrotar as forças do mal. Quer ser vitorioso nas orações? Quer obter sucesso na vida? Aprenda a orar, a determinar de acordo com a palavra de Deus. Agora, se você não é uma pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia, se você não tem tempo para ouvir a pregação da palavra, você não é uma pessoa cheia da revelação da palavra de Deus. Você não tem a revelação da palavra. Na hora de orar, a sua oração fracassa, porque você não está em comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima no mundo espiritual. E esse poder, ele nos foi dado para que nós façamos a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Jesus disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. Essa é a obra de Deus, desfazer as obras do diabo. O que é a obra do diabo? Tudo o que é ruim na tua vida, tudo o que atrapalha você, que tira a tua paz, que tira a tua felicidade, que tira o teu progresso, a tua prosperidade, o teu sucesso, é obra do diabo. E você tem que desfazer essa obra, em nome de Jesus Cristo. O Senhor disse para o profeta Jeremias, eis, preste atenção, Deus disse ao profeta Jeremias, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Para que isso? E Deus disse, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Sempre que nós formos orar, nós temos que ter isso em mente. Temos que saber com certeza que quando usamos a palavra de Deus, nós temos o poder para arrancar qualquer mal que o diabo tenha plantado. Seja este físico ou espiritual, nós temos poder para destruir, desmanchar, desfazer toda obra maligna e julgar por terra tudo aquilo que não presta. E temos também o poder para determinar que tudo aquilo que Satanás destruiu na nossa vida seja refeito, seja reconstruído, porque a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a pedra. Não tem barreira que impeça o Senhor de agir na vida daquela pessoa que crê nele. Vamos orar? Feche os seus olhos então. Pai, eu entro em tua presença em nome de Jesus. E oro por todas estas pessoas que me assistem, estas que deixaram seus nomes no YouTube, no Facebook. Pai, pessoas que estão passando por dificuldades na vida. Pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, momentos de dor, momentos de enfermidade, momentos de tristeza, de fracasso. Oh meu Deus, envia agora o teu poder. De acordo com o que o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. Sara essas pessoas que estão enfermas. Cura estas pessoas que estão sofrendo com dores no corpo, com problemas sérios de saúde. E tem pessoas com problemas sérios, meu Deus. Então eu quero que o teu poder alcance agora essa vida, para libertar, para julgar por terra toda obra do diabo, seja desfeita agora em nome de Jesus, e eu ordeno que todo mal saia dessa vida para nunca mais voltar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.